Bem, pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre a associação de pilhas ou baterias. Vamos dar uma olhada aqui no esquema. Nós temos dois vasos, cada vaso aqui com um líquido, com a água aqui, mas ambos os vasos têm água na altura mais ou menos de H. O que é que a gente pode tirar disso aqui? Os dois vasos têm uma interligação aqui, uma tubulação, estão ligados aqui com o terceiro vaso que está vazio. Cada vaso desse ele vai exercer uma pressão P, né? E o que é que a gente pode tirar dessa associação aqui? Os dois vasos estão em paralelo, né? Como os líquidos em cada vaso estarão no mesmo nível H, a pressão, ou seja, a tensão, se fosse pilhas ou baterias, de ambos será igual a P. Porém, a capacidade de fornecimento de água, ou seja, a corrente, o fluxo de água que passa aqui, será o somatório dos dois vasos. Por quê? Vamos supor que aumentasse aqui o diâmetro dessa tubulação, aumentasse o diâmetro dessa tubulação aqui, então os dois vasos alimentariam essa tubulação que em vez do diâmetro, vamos supor um diâmetro Q, seria 2Q. Então, como tem dois vasos aqui em paralelo, eu aumentando aqui o diâmetro da tubulação, eu aumentaria a vazão, né? Aumentaria a pressão aqui. Desculpa, a vazão não, a pressão nessa tubulação. Vamos ver agora os dois vasos em série, um em cima do outro. O que que aumentaria aqui? Veja bem, a tubulação aqui é a mesma, a saída seria a mesma, né? O que aumentaria aqui seria a tensão, ou seja, a pressão que cada vaso desse está exercendo. Porque eu tenho aqui uma altura H e aqui outra altura H. Aí seria o quê? Duas vezes o H, dois Hs. Então a pressão aqui seria duas vezes maior. Porém a corrente, o fluxo de água aqui, seria o mesmo, vamos dizer assim, né? Essa simbologia aqui que eu estou usando com a água é mais para vocês fixarem, né? Talvez com a água assim fique mais fácil de entender a questão da associação. Ou seja, quando eu tenho baterias ou pilhas associadas em paralelo, né? Que seria? Seria aquele vaso inicial. O que é que nós temos em comum? Nós temos a tensão, né? Igual. Por quê? Porque ambos os líquidos estão na mesma altura. O que é que eu teria maior? O que teria a possibilidade de fornecer mais? O fluxo d'água aqui, a corrente. Veja que essa tubulação está ligada aqui, essa tubulação está ligada aqui. Se eu aumentar o diâmetro dessa tubulação, a vazão de água aqui vai aumentar, né? Então, eu teria a pressão dos dois vasos, seria a mesma, H, mas o fluxo de água, eu poderia conseguir um fluxo bem maior. Diferente disso aqui. Esse aqui a pressão seria maior, porém como a tubulação é a mesma, o fluxo, a vazão, a corrente de água seria a mesma. Porém, a pressão, a tensão aqui aumentaria. Por quê? Porque seria 2H. Cada vasinho desse a gente lembra que tem H. Se a gente colocar os dois, um em cima do outro, vai ser 2H. Ou seja, da pressão H passou a ser 2H. Por isso que quando alguém mergulha numa piscina muito profunda, quando chega lá embaixo, às vezes os tímpanos começam a doer e tudo por causa da pressão. Ou seja, quanto mais profundo, mais alto, maior esse H, maior a pressão. Então aqui o que eu teria? Uma pressão maior. E aqui uma capacidade de fornecimento de água maior. Vamos agora para as pilhas e baterias.
No caso aqui, o que é que eu teria? Teria cada pilha dessa 1,5 volts, uma capacidade de fornecimento de corrente maior. Já aqui, ligação em série, positivo com positivo com negativo, uma tensão maior. Então, o que é que a gente pode tirar desse estudo? Na ligação em série, que é essa aqui, aumentamos a tensão e a corrente continuará a mesma de cada pilha ou bateria. Na ligação em paralelo, aumentamos a capacidade de fornecimento de corrente, porém a tensão será a mesma da pilha ou bateria. Não se preocupe com relação a conceitos de corrente, desculpe, de resistência, que aí possivelmente em outras aulas mais adiante, se vocês gostarem e derem um joinha nessas explanações, nessas aulas que eu estou colocando aí, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, assim, para o pessoal entender. Ok? Se vocês gostaram, dá um joinha aí, curta meu vídeo. Eu vou agradecer bastante. Obrigado.